Era uma manhã abafada de agosto de 1944, em Guedes, Lombardia. O som ensurdecedor dos motores, a reação cortava o ar, mas a tensão era palpável. O comandante do Consolidated B-24 Liberator da Força Aérea Brasileira, Major Almeida, sentia seu estômago revirar enquanto observava o horizonte. Até aquele momento, a missão parecia simples: bombardear um aeródromo alemão e voltar rapidamente ao sul da Itália. Mas agora, caças inimigos surgiam como sombras ameaçadoras, e a realidade era muito mais sombria do que qualquer plano poderia prever. O que ele sentia não era alívio, mas um misto de medo e determinação. Sabia que a vida de sua tripulação dependia de uma decisão prestes a ser tomada. Meses antes, em maio de 1944, a Força Expedicionária Brasileira se preparava para embarcar para a Europa. A animação e o orgulho eram palpáveis, mas havia um peso. Almeida recordava as reuniões, promessas de bravura e a responsabilidade que sentia por cada homem sob seu comando. O treinamento era intenso, mas a verdadeira prova de fogo estava por vir. Agora, sob o céu azul, ele se via em uma encruzilhada: abortar a missão e garantir a segurança de sua tripulação, ou prosseguir, atacando o inimigo num alvo crucial para as operações da Luftwaffe. Enquanto o B-24 manobrava sob os ataques, a equipe estava sobrecarregada com a adrenalina. O cheiro de gasolina inundava o interior do bombardeiro, fruto de um tanque perfurado que ameaçava explodir a qualquer momento. A pressão aumentava, mas Almeida lembrou-se das palavras do seu instrutor: coragem é decidir agir mesmo quando o medo é avassalador. E assim, decidiu prosseguir. Com os caças alemães atacando incessantemente, a fuselagem recebia impactos, mas a formação permanecia intacta. O comandante gritou ordens e a tripulação respondeu com precisão, lançando 48 bombas que despencaram em um espetáculo de destruição. As pistas, hangares e pelo menos 18 aeronaves inimigas foram reduzidos a escombros. O barulho das explosões ecoava, uma declaração de que a Força Aérea Brasileira estava ali para fazer a diferença. Quando o B-24 finalmente pousou, a fuselagem estava marcada, mas intacta. Os motores falhavam e os tanques estavam quase secos. O alívio cedeu lugar a um silêncio reverberante, enquanto o diretor de operações da base aérea dos aliados comentou: eles voaram como se o avião já estivesse perdido. Almeida olhou para seus homens. Não eram apenas uma equipe, mas uma família, unida pela coragem em meio ao desespero. Naquele momento, enquanto o sol se punha, Almeida sabia que nada seria como antes. Aquela missão não apenas alterou o curso da guerra, mas redefiniu o que significava coragem e camaradagem. Uma nova história estava prestes a ser escrita e ele estava determinado a ser parte desse legado. Meses antes daquela manhã abafada, em maio de 1944, a Força Expedicionária Brasileira se preparava para embarcar para a Europa. Para muitos, o sonho de lutar pela liberdade e pela justiça tornava-se realidade. Mas para o Major Almeida, a responsabilidade era imensa. As reuniões na mesa de operações eram marcadas por um misto de entusiasmo e apreensão, cada discurso repleto de promessas, não apenas com a pátria, mas uns com os outros. Os treinos intensos solidificaram a conexão entre os homens da tripulação, que logo se tornariam quase irmãos na guerra. A equipe, composta por jovens pilotos e mecânicos, compartilhava o peso das missões simuladas, além de medos e esperanças. Almeida observava cada um deles, percebendo a determinação refletida em seus olhos, e sentia que a confiança cultivada entre eles era o verdadeiro combustível em seus corações. À medida que a preparação para a missão se intensificava, Almeida lembrou-se do dia em que recebeu a convocação de sua unidade. Vocês são uma parte vital da luta contra o eixo.
O peso dessa afirmação pulsava em seu interior, e ele compreendeu que não seria apenas uma missão, mas a definição de quem seriam como homens e soldados. A excitação inicial logo deu lugar à tensão. As notícias da guerra na Europa chegavam a eles, relatos de batalhas ferozes e sacrifícios em nome da liberdade. Almeida sentiu o coração apertar ao imaginar o que estava por vir. Para reforçar a moral da equipe, incentivou-os a se unirem e a se prepararem mentalmente para os desafios que enfrentariam. O dia do embarque finalmente chegou. O clima era festivo, mas a incerteza pairava no ar. Os soldados se despediram de suas famílias, e Almeida fez o mesmo, imbuído de um senso de dever. Ele sabia que cada um carregava suas próprias preocupações, mas a determinação de lutar pela liberdade os unia. Durante a travessia, a ansiedade aumentava. As horas pareciam se arrastar, e Almeida tentava manter a moral elevada com conversas sobre a vida após a guerra e planos para o futuro. Mas o peso do desconhecido também trazia silêncios, momentos em que a tensão tornava-se insuportável. Ao chegarem à Itália, o cenário era diferente do que haviam imaginado. A paisagem, marcada por destruição e desolação, trazia também a esperança de um novo começo. Nos primeiros dias, a equipe se familiarizou com o novo ambiente e começou a se integrar com as outras forças aliadas. Almeida percebeu que, apesar das diferenças culturais, havia um espírito de camaradagem que superava barreiras. À medida que a realidade da guerra se tornava palpável, as primeiras missões de reconhecimento trouxeram uma nova dimensão ao seu treinamento. Cada voo era uma mistura de emoção e medo, e a adrenalina pulsava em suas veias. Almeida notou que a cada decolagem, a equipe se tornava mais unida, e seus laços se fortaleciam diante das adversidades que enfrentavam. O que antes era um sonho, agora se tornava uma responsabilidade real e pesada. O peso das vidas que estavam em suas mãos moldava Almeida, que se preparava para o que estava por vir, determinado a levar seus homens a um futuro onde a coragem e a camaradagem seriam os pilares de sua luta. A manhã em Gedi estava carregada de tensão. O B-24 Liberator, sob o comando do Major Almeida, rugia com os motores a reação, enquanto a formação de aeronaves se preparava para o ataque. O céu azul, que deveria ser sereno, refletia a gravidade da missão prestes a se desenrolar. Almeida sentia seu coração disparar ao perceber a realidade do combate se aproximando. Ao olhar para sua tripulação, viu a mistura de determinação e apreensão em seus rostos. O jovem sargento Silva, próximo à janela, tentava controlar a adrenalina. O cheiro de gasolina permeava o interior do bombardeiro, um lembrete constante dos riscos que enfrentavam. "Estamos prontos?" perguntou Almeida, sua voz firme, mas com um leve tremor. A resposta coletiva, "Sim, senhor", ecoou como um juramento de coragem. Enquanto se aproximavam do alvo, caças inimigos surgiam no horizonte, cortando o céu como predadores. Almeida comandou a manobra com precisão, ciente de que o sucesso poderia atrasar as operações inimigas. Mas o peso da responsabilidade era esmagador. A vida de sua tripulação estava em suas mãos. Quando o sinal de ataque foi dado, o B-24 mergulhou em direção ao aeródromo. Os motores rugiam e o caos se instalava à medida que os caças alemães atacavam. Os impactos contra a fuselagem eram surdos, e cada explosão lembrando-os da batalha. Almeida gritou ordens e a tripulação reagiu como um corpo só, lançando 48 bombas que despencaram em um espetáculo de destruição. As explosões iluminavam o céu, e os ecos das detonações misturavam-se com os gritos de bravura que preenchiam o bombardeiro. O aeródromo inimigo, antes uma fortaleza, transformava-se em uma cena caótica de fumaça e destroços. A adrenalina pulsava em Almeida, enquanto ele observava o impacto, um misto de orgulho e alívio invadindo seu ser.
A missão estava sendo cumprida e a coragem de sua equipe brilhava em meio ao caos. Com o B-24 dando início ao retorno, a fuselagem estava dilacerada, marcas de batalha evidentes. A pressão nos motores aumentava e a sensação de cansaço era quase insuportável. O silêncio reverberante na cabine contrastava com o tumulto vivido momentos antes. Quando finalmente pousaram, o alívio foi imediato, mas a carga emocional permanecia. Almeida olhou para seus homens, exaustos, mas vitoriosos. Eles não eram apenas uma equipe. Eram uma família forjada na adversidade. O diretor de operações da base aérea dos aliados aguardava, e ao ver a condição do avião, comentou: "Vocês voaram como se o avião já estivesse perdido." Essas palavras, embora duras, ressoavam como um reconhecimento da bravura. Naquele momento, Almeida percebeu que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, mesmo quando o coração batia acelerado. Aquela missão não era apenas uma operação de combate, mas um marco na história da Força Aérea Brasileira, um testemunho da bravura de seus homens e do espírito que os unia. O dia havia sido longo e desafiador, mas a vitória era doce, e a memória daquela batalha ficaria gravada para sempre em seus corações. Enquanto observava a pista se afastar, o Major Almeida começou a refletir sobre o que havia ocorrido. A decisão de prosseguir com a missão não era apenas uma questão de bravura. Agora, mais do que nunca, era uma afirmação de que a coragem coletiva poderia redefinir o custo do medo. O ataque não apenas atrasou as operações aéreas inimigas, mas também solidificou a moral da Força Expedicionária Brasileira. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, mas a clareza começava a se instalar em sua mente. "Estamos vivos e conseguimos", pensou Almeida, um sorriso involuntário se formando em seus lábios. Apesar da luta, da tensão e do perigo, haviam cumprido seu dever. A visão do aeródromo inimigo em ruínas ainda ecoava em sua mente. Cada explosão representava mais do que apenas destruição, mas a possibilidade de um futuro diferente. Havia algo profundamente simbólico naquele momento, um golpe contra uma força que parecia inabalável. Enquanto o B-24 era cuidadosamente avaliado em terra, Almeida observou os mecânicos se aproximarem, examinando os danos. Ele sabia que era hora de reunir a equipe para discutir as próximas etapas, mas a euforia da vitória ainda dançava no ar. O diretor de operações da base, um homem robusto de voz grave, se aproximou e, em um tom grave, comentou: "Vocês voaram como se o avião já estivesse perdido." As palavras foram um lembrete da fragilidade da vida em combate, mas também uma declaração de admiração pela bravura de sua tripulação. Nos dias seguintes, enquanto se recuperavam da missão, Almeida começou a pensar nas implicações estratégicas do ataque. Os aliados agora tinham um trunfo nas mãos. O ataque ao aeródromo, além de ser uma vitória militar, fortaleceu a posição da Força Expedicionária Brasileira no teatro de operações. A partir de então, cada missão seria definida por aquela coragem. E Almeida estava determinado a garantir que seus homens soubessem disso. Ele começou a se reunir com os membros da tripulação, conversando individualmente com cada um deles sobre a missão. O ar estava cheio de histórias, risadas e até algumas lágrimas. O jovem sargento Silva, que havia demonstrado uma bravura extraordinária, agradeceu ao comandante pela oportunidade de lutar. "Eu nunca pensei que estaria fazendo isso, major. Mas agora eu sei que estou onde pertenço", disse o sargento, seus olhos brilhando de emoção. Essas palavras ressoaram profundamente em Almeida, que sentiu um orgulho imenso por sua equipe. Conforme a moral aumentava, Almeida percebeu também que a verdadeira força de sua unidade não vinha apenas das vitórias, mas da solidariedade que cultivavam entre si. Eles estavam criando laços que transcendiam o inferno da guerra.
Os encontros eram repletos de camaradagem, um lembrete constante de que mesmo em tempos sombrios, a esperança e a amizade poderiam florescer. Contudo, a realidade da guerra era implacável. À medida que se preparavam para as próximas missões, as divergências começaram a aparecer. Os aliados se reuniam em debates acalorados sobre as operações seguintes, com algumas vozes clamando por cautela. Almeida percebeu que era sua responsabilidade não apenas comandar, mas também mediar essas tensões. Ele sabia que a luta contra o inimigo não se resumia apenas a combates. Era uma batalha constante contra o desânimo e o medo que poderiam corroer o espírito de sua equipe. Enquanto refletia sobre tudo isso, Almeida entendeu que, embora as cicatrizes da guerra fossem profundas, a coragem que florescia dentro de sua equipe poderia ser ainda mais poderosa. A luta estava apenas começando, mas ele tinha esperança de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que surgisse. A missão havia solidificado o que era essencial: a vida, a amizade e a luta pela liberdade. E assim, ele se preparava para o que estava por vir, ciente de que a verdadeira vitória era a bravura de cada um de seus homens, unidos como um só. Nos dias que se seguiram ao ataque ao aeródromo, o clima no acampamento da Força Expedicionária Brasileira em Guedes era de renovada esperança. O Major Almeida, agora mais confiante em sua liderança, começou a realizar visitas frequentes aos seus homens. Ele queria garantir que cada um sentisse a importância de sua bravura e que compreendesse o impacto daquela missão sobre os desdobramentos da guerra. Em um desses dias, Almeida se dirigiu ao refeitório, onde muitos de seus homens se reuniam. O cheiro do café fresco e do pão quente pairava no ar, criando uma atmosfera acolhedora. Ao entrar, ele foi recebido por olhares de admiração e sorrisos tímidos. O jovem sargento Silva, que anteriormente havia se mostrado tão nervoso, agora conversava animadamente com outros membros da tripulação sobre o ataque bem-sucedido. "Major, você não vai acreditar no que aconteceu!" Silva exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Depois que bombardeamos o aeródromo, os inimigos estavam tão desorientados que nem conseguiram reagir. Foi como se tivéssemos aberto a porta para uma nova fase da guerra." Almeida sorriu, satisfeito ao ver a camaradagem e a energia renovada entre seus homens. "É isso que eu quero ouvir. Sargento, cada um de vocês desempenhou um papel crucial, e essa vitória é um reflexo da coragem de todos", respondeu, sentindo-se orgulhoso. Ele então convidou os homens a compartilhar suas experiências. Um a um, começaram a falar sobre seus medos e como enfrentaram a realidade do combate pela primeira vez. O mecânico Oliveira, um homem de aparência robusta e coração gentil, contou como, naquele dia, seu pensamento estava na família que deixara em casa. "Eu só pensava que se algo acontecesse, eu precisava voltar para eles, e isso me deu força", disse com a voz embargada. A conversa fluiu, e à medida que os relatos se desenrolavam, a sala se enchia de risadas, risos nervosos e alguns olhos marejados. Almeida percebeu que aquelas trocas eram mais do que simples histórias. Eram a construção de um laço que se tornava indestrutível, um suporte emocional em meio ao caos da guerra. Contudo, nem todos os momentos eram leves. Durante uma conversa com o tenente Costa, Almeida ouviu preocupações sobre a próxima missão e o aumento da pressão sobre os pilotos. "Major, as coisas estão mudando. Os inimigos estão mais preparados agora. Precisamos ser cautelosos", advertiu o tenente olhando diretamente nos olhos de Almeida. "Cautela é importante, tenente, mas não podemos permitir que o medo nos paralise. Precisamos confiar na nossa formação, na coragem que demonstramos. O que fizemos na última missão foi extraordinário, e isso deve nos motivar, não nos intimidar", respondeu Almeida, sua voz firme, mas ao mesmo tempo reconfortante.
A conversa deixou ambas as partes mais cientes das tensões que se aproximavam, mas também da necessidade de união. Almeida sabia que encorajar seus homens a compartilhar suas ansiedades era essencial. Afinal, em guerra, a força não vinha apenas da bravura em combate, mas também da capacidade de enfrentar os medos e apoiar uns aos outros. À medida que se preparavam para outra missão, Almeida convocou a tripulação para uma reunião. Homens, o que fizemos na última missão não foi apenas uma vitória no campo de batalha. Foi um símbolo do que podemos alcançar juntos. Lutamos não apenas por nós, mas por todos que acreditam na liberdade. Vamos continuar nossa luta juntos. As palavras de Almeida reverberaram na sala, e a equipe, agora mais unida do que nunca, sentiu a coragem renovada. A camaradagem e a solidariedade que haviam cultivado prometiam levá-los a enfrentar cada desafio que surgisse. E assim, com o espírito elevado, se prepararam para o que estava por vir, prontos para transformar seus medos em determinação, com a certeza de que juntos poderiam superar qualquer adversidade. À medida que a Força Expedicionária Brasileira se preparava para a próxima missão, a tensão no acampamento de Guedes aumentava. Embora a moral estivesse alta após o ataque bem-sucedido ao aeródromo, Almeida sabia que as realidades da guerra eram implacáveis. Os relatos de intensos combates e de aliados enfrentando dificuldades nas frentes de batalha ecoavam em suas mentes, e a sensação de que o perigo era iminente pairava no ar. Durante as reuniões preparatórias, Almeida percebeu como as diferenças culturais entre as forças aliadas começaram a causar atritos. Soldados de diferentes nacionalidades, cada um com suas próprias experiências de combate e estratégias, debatiam acaloradamente sobre a abordagem a ser tomada. Algumas vozes clamavam por cautela, enquanto outras exigiam agressividade. Esses conflitos de opinião, embora normais em tempos de guerra, estavam começando a cobrar seu preço na camaradagem que Almeida havia trabalhado tão arduamente para cultivar. Precisamos encontrar um meio-termo, disse Almeida a seus homens durante uma reunião. Cada um de vocês traz uma perspectiva valiosa. Devemos usar essa diversidade a nosso favor, em vez de permitir que nos divida. Ele notou sussurros de discordância, mas também viu alguns rostos acenando em concordância. A batalha entre idealismo e pragmatismo estava se desenrolando diante de seus olhos. O tenente Costa, sempre cauteloso, levantou a voz. Major, devemos considerar que os inimigos aprenderam com nossas táticas. A próxima missão pode ser ainda mais perigosa. Precisamos de um plano sólido. Almeida assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras do tenente. Você está absolutamente certo, Costa. Vamos trabalhar juntos para elaborar uma estratégia que minimize os riscos. Conforme os dias se passavam, a pressão aumentava. Os voos de reconhecimento revelaram que a Luftwaffe estava reforçando suas defesas, e a possibilidade de um confronto direto tornava-se mais real a cada momento. Almeida sentia o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Ele se lembrava das palavras do sargento Silva e do mecânico Oliveira, e a determinação deles o inspirava a continuar. Na véspera da missão, Almeida fez uma caminhada pelo acampamento. Ele parou para conversar com os soldados, ouvindo suas preocupações e medos. A sensação de camaradagem que havia cultivado ainda estava presente, mas a incerteza sobre o futuro era palpável. Um jovem soldado, visivelmente nervoso, confessou: Major, e se não voltarmos dessa vez? E se algo acontecer? A pergunta, carregada de medo, refletia a tensão crescente que permeava o acampamento. Eu entendo seu medo, soldado. Cada um de nós enfrenta esse questionamento. Mas lembre-se, estamos aqui por uma causa maior. Lutar por liberdade exige coragem, e é exatamente isso que temos. Estamos juntos nesta luta, e isso nos torna mais fortes.
respondeu Almeida, tentando transmitir segurança. Na noite anterior à missão, a equipe se reuniu em um círculo ao redor de uma fogueira. As conversas eram mais tranquilas, como se cada um estivesse processando o que estava prestes a acontecer. Almeida compartilhou histórias de coragem, não apenas sobre a última missão, mas também sobre os soldados que vieram antes deles, que lutaram e deram suas vidas por um mundo melhor. A chama da fogueira iluminava os rostos e, por um momento, as incertezas foram temporariamente esquecidas. Com um espírito renovado, os homens se prepararam para a missão que estava por vir. O que antes era um peso, agora se transformava em um propósito compartilhado. Almeida sabia que, independentemente do que enfrentassem, a verdadeira força da Força Expedicionária Brasileira não estava apenas nas habilidades individuais, mas na união e na coragem coletiva que haviam forjado juntos. E assim, com a determinação pulsando em seus corações, eles se prepararam para o próximo desafio, prontos para enfrentar o que viesse e determinados a defender a liberdade com bravura. Na manhã da missão, o céu de Guedes estava cinzento, prenunciando as dificuldades que aguardavam a equipe. O Major Almeida sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. A última missão havia sido um marco, mas ele sabia que o sucesso não garantira segurança nas operações futuras. Com o coração de cada membro da tripulação pulsando entre expectativa e medo, eles se preparavam para decolar. Durante o briefing pré-missão, Almeida reuniu seus homens, transmitindo confiança. Hoje, enfrentaremos um inimigo que aprendeu com nossas táticas. A Luftwaffe está mais preparada, mas nós somos mais fortes juntos. Lembrem-se do que conquistamos na última missão. A coragem de vocês é o que nos diferencia. O sargento Silva, agora mais maduro após a experiência anterior, afirmou: "Estamos prontos, Major. Vamos mostrar a eles do que somos capazes." Suas palavras ressoaram como um grito de guerra, unindo a equipe em torno de um propósito comum. Com a decolagem do B-24, o rugido dos motores ecoou pela base e cortou o céu nublado. Almeida observava a paisagem se afastar, lembrando das promessas feitas a seus homens. O que estavam fazendo era maior que eles, uma luta pela liberdade e dignidade de todos, e ele sentia que cada homem a bordo carregava essa responsabilidade. À medida que se aproximavam do alvo, os caças inimigos começaram a surgir no horizonte, sombras ameaçadoras no céu cinzento. O ambiente se tornava cada vez mais tenso. "Formação estável, preparem-se!" gritou Almeida, sua voz firme e penetrante. A adrenalina pulsava nas veias de cada um, e o sinal de ataque foi dado. O B-24 mergulhou em direção ao aeródromo inimigo, e o caos se instalou rapidamente. Os impactos contra a fuselagem foram intensos, mas a tripulação reagia instantaneamente, lançando as bombas com precisão milimétrica e fazendo valer cada segundo de treinamento. As explosões iluminaram o céu, e Almeida sentiu uma mistura de orgulho e alívio. Cada detonação era um lembrete do poder coletivo que havia sido forjado entre eles. A coragem de sua equipe brilhava em meio ao tumulto, e suas mentes estavam repletas das conversas ao redor da fogueira, onde discutiram suas esperanças e medos, unindo-os ainda mais. Entretanto, a luta estava longe de terminar. Os caças inimigos voltaram a atacar e a fuselagem do B-24 começou a sofrer danos. "Precisamos voltar!" gritou o tenente Costa, enquanto tentavam estabilizar o avião que já tremia sob os impactos. A tensão aumentava, e Almeida observou o visor do cockpit mudar, revelando a gravidade da situação. "Não vamos desistir agora! Segurem firme!" Almeida gritou, sua voz firme, mas com um toque de desespero que não podia ocultar. O peso das vidas em suas mãos era um fardo pesado, mas ele não podia deixar seus homens sucumbirem ao medo. Após um combate feroz e intenso,
O B-24 finalmente conseguiu deixar o espaço aéreo inimigo e cada membro da tripulação, exausto, mas aliviado, respirou fundo ao pousar. Ao alcançar o solo, Almeida olhou para seus homens, que agora eram mais do que colegas. Eram uma verdadeira família, forjada na experiência e na bravura. Eles tinham enfrentado o medo juntos e saído vitoriosos. A luta pela liberdade não era apenas uma batalha no campo de combate. Era uma luta pela vida, pela dignidade e pela camaradagem. Enquanto os homens começavam a descer do avião, Almeida sentiu uma onda de gratidão. Cada um deles havia demonstrado coragem diante do caos, e naquele momento ele soube que, enquanto permanecessem unidos, poderiam enfrentar qualquer desafio que a guerra lhes impusesse. Com esperança renovada, ele sorriu, ciente de que a próxima missão seria mais uma oportunidade de lutar por aquilo que acreditavam.